Graça e paz, irmãos. Sou o pastor Luiz Carlos. Venho mais uma vez trazer uma palavra para o seu, para o meu, para o nosso coração neste momento. A palavra que eu quero ler com você está no livro de Jeremias, do seu capítulo 33, versículo 3, lá do A, do verso 3. Clama a mim e respondei-te-ei, e anunciai-te coisas grandes e firmes que não sabes. Meus queridos e amados, nós vemos aqui uma palavra profética da parte de um profeta, onde profetizou a palavra de Deus a um povo santo, a um povo que tinha promessa de herdar a vida eterna. E para nós também não é diferente, que nós temos esta promessa de herdar a vida eterna. Eles iriam herdar a terra prometida. E nós vamos herdar a terra prometida, que é a glória de Deus. Então eu quero falar um pouco sobre oração. Eu já passei um vídeo aí sobre a importância de orar e clamor, a diferença. E dentro desta eu quero continuar então essa temática sobre oração. É uma das importâncias para o cristão. Bastante oração, bastante poder, pouca oração, quase nenhum poder, né? Então quanto mais a gente ora, mais a gente alcança as providências de Deus. O povo sempre alcançou vitória por meio de oração. E para nós não é diferente, nós temos que clamar, buscar, invocar o Senhor, né? Que é na oração que a gente alcança aí as providências de Deus. Então Jeremias 33:3 disse: clama-me e respondei-te-ei. O clamor é uma coisa importante na vida do cristão. Ele se torna aí um combustível de força, de vitória, de ânimo, para vencer batalhas e passar por cima de obstáculos. É necessário que nós vivemos a nossa vida em oração, buscar a Deus. Dentro desta eu tenho 4 colunas sobre oração. A primeira coluna que eu vejo é: o que é orar? Orar é uma conversa com Deus, é expor o nosso sentimento, as nossas culpas, as nossas mágoas, é expor aquilo que nós estamos sentindo ou passando por esses momentos a Deus. Oração é um diálogo, uma conversa com o pai conversando com o filho, ou o filho conversando com o pai, e vice-versa. Oração é um diálogo, é uma conversa mais íntima com Deus, entregando o nosso sentimento e aquilo que nós estamos passando para Deus, para que o Senhor nos abençoe nossas vidas, né? Então é uma conversa com Deus, onde nós temos que conversar com Ele. A segunda coluna que nós vemos aqui: quando orar? É no momento mais difícil. Quando orar? Eis uma pergunta, às vezes, que muitas pessoas nos perguntam: quando orar? Quando orar? Uma pergunta que de vez em quando nós escutamos isso daí. Quando orar? É no momento mais difícil da nossa história, da nossa existência, quando pensamos que nada vai dar certo, quando pensamos que estamos destruídos, quando pensamos que nós estamos cabisbaixos, quando pensamos que nós estamos para trás, quando pensamos que nem mesmo Deus nos responde. Existem momentos que parece que nós oramos, clamamos e nada está acontecendo. Começamos a pensar: será que Deus não nos ouve mais? Será que o Senhor nos rejeitou? Não, Ele nunca nos rejeitou. Existe um momento que chama-se o silêncio de Deus. E no silêncio de Deus o Senhor tem trabalhado por nossas vidas, não é verdade? O Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos compreendido, o Senhor tem nos ensinado. E é no deserto que nós então aprendemos alguma coisa de Deus. No deserto, quando estamos sozinhos, parece que nada nos ouve, parece que não tem ninguém que nos entende, nos compreende.
é um momento que o Senhor está aí nos aplaudindo, está nos abençoando, está nos guardando, está nos ensinando. Mas Ele sempre nos ouve, nos guarda e nos livra. Se o Senhor não nos guardar, nos livrar nos dias que nós estamos vivendo, nós somos engolidos vivos pelas garras de Satanás. Mas então, continuamos orando. Eu não estou sentindo nada, eu orei hoje, mas não senti nada. Não desiste, continua orando. Mas parece que eu estou como se fosse sozinho, ninguém, na minha existência, parece que ninguém me importa comigo. Continua orando, que alguém está olhando por você, alguém está atento por você. Lá no livro de Mateus, a Bíblia fala no capítulo 26, né, onde que Jesus subiu no Monte das Oliveiras e, Pai, guarda aqueles que são seus. Então essa palavra guarda, que são seus, até hoje nós somos guardados pela oração de Jesus de Nazaré. Então nós somos guardados. Continua orando, continua clamando, Senhor, continua confiando, acreditando nas suas misericórdias, nas suas potências. Às vezes nós estamos bem, é por isso que às vezes nós não sentimos nada. Ah, meu Deus, né? Mas ao contrário disso, nós estamos bem. Se você está orando é porque você está bem. Então não pare, não desista, continua orando, que a oração é um escape para a vida cristã. Nós temos então aí o terceiro ponto, ou a terceira coluna de oração. Por que orar? É uma pergunta que as pessoas nos fazem também, né? Por que orar? Para receber vida espiritual. Por que orar? Por quê? Uma pergunta que nos é cabível, né? Por que orar? Ou seja, simples, né? Por quê? Por que orar? É para que nós podemos, então, manter a nossa vida espiritual, a nossa vida em comunhão com o Senhor, a nossa vida ligada com o Senhor. Por que orar? Porque uma conversa, nunca desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos, nunca desistir de um ser todo-poderoso, nunca desistir de nós mesmos. Por que orar? Para que nós podemos sempre ter uma vida espiritual, uma vida espiritual reservada, o nosso pensamento, nosso agir, nosso meio de vida espiritual. Então nós temos que orar, nós temos que buscar ao Senhor. Por que orar? Para receber as misericórdias de Deus, né? A graça de Deus, para nós recebermos aí os frutos que o Senhor tem nos guardado para nós. Um dos seus frutos é a humildade, é a santidade, a comunhão com o Senhor. Por que orar? Para que nós podemos sempre viver uma vida em comunhão com o Senhor. Vivendo uma comunhão com o Senhor, nós vivemos uma vida em relação à nossa família, nossos amigos, principalmente com a nossa igreja, a nossa vida social. Por que orar? Porque é um momento mais precálcio, né? Nós estamos em momentos difíceis das nossas vidas, para nós não perder o foco, não perder a visão, sempre viver na nossa vida espiritual. Agora, algumas pessoas também nos perguntam dizendo, para que orar? Né? Para quê? Para ter comunhão com Deus. Para que orar? Para quê? É uma pergunta que às vezes pessoas nos perguntam, para que orar tanto? Se Deus é um Deus que nos conhece a nossa vida. Isso é verdade. Mas para que orar? É um hábito que o cristão tem de conversar. Nós não temos hábito de conversar com amigos, nós não temos hábito de viver o dia inteiro conversando, até mesmo sozinhos nós nos conversamos, olhando para as paredes e conversando até mesmo com as paredes, né? Existe, ou seja, quase todas as pessoas que vivem, por mais que ela vive sozinha, ela não deixa de conversar. Às vezes ela conversa sozinha, né? Ou conversa de costumes, ou tem hábito de conversar sozinha. Então é uma pergunta que nós fazemos, as pessoas nos fazem para nós. Para que orar? Para ter comunhão, né? Se nós parar de orar, nós perdemos a comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que o primeiro casal, Adão e Eva, eles conversavam com Deus toda hora.
A Bíblia fala: de manhã o Senhor vinha conversar com Adão. Ou seja, aquele amigo, né, que nós gostamos muito, nós temos prazer de conversar com ele, é um amigo que nos entende, é um amigo que nos compreende, é um amigo que nos dá o ombro, é um amigo que nos dá a mão, é um amigo que olha dentro dos nossos olhos e nós podemos contar com ele. Então isso é o Senhor para a nossa vida. Nós temos que orar mesmo, para sempre ter aquele diálogo, aquela comunhão, não perder o foco, não perder a visão, para que nós podemos alcançar a vitória. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Se Deus falou contigo, divulga esse canal. Se você que está entrando agora, inscreva no canal Manancial de Vida. Eu sou o pastor Luiz e te agradeço você até aqui nos ouvir. Deus te abençoe.